Instituto Unibanco apresenta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o quarto Sala Debate especial sobre juventude e educação. Olha só, depois de atravessarmos Goiás, Ceará, Pará, chegou o momento de atravessarmos a ponte Rio-Niterói e virmos aqui para o Colégio Centenário Colégio Guilherme Briggs, que fica em Niterói, estado do Rio de Janeiro. No próximo final de semana, sabe quantos estudantes são esperados pelo MEC para fazerem as provas do Enem? Mais de 8 milhões e meio de estudantes. Olha, através dos anos, de ano em ano, vai aumentando o número de estudantes inscritos e que vão fazer as provas do Enem. Em 1998, quando foi criado o exame, sabe quantos foram fazer? Em torno de 120 mil. Em 2006, 8 anos depois da criação, aumentou para 2 milhões e 800 mil. Ano passado, foram 7 milhões de inscrições e 5 milhões de pessoas que foram efetivamente fazer a prova. Agora, esse ano teve um aumento de 25%. Muitos especialistas dizem o seguinte: esse número vai aumentar e vai aumentar cada vez mais. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser discutido a partir de agora. Vamos fazer um raio-x e tem dúvidas que já foram levantadas aqui pela plateia, pelos nossos especialistas. Quero trazer duas aqui, olha. Será que a prova consegue ser um termômetro da nossa educação? Será que o Enem é uma prova que mostra ainda mais as fissuras da nossa educação? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas pelos nossos 3 convidados, que irei apresentá-los agora. Primeiro, é o Paulo Carrano, professor da UF e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Paulo, obrigado pela sua vinda, seja muito bem-vindo, tá? Também trouxemos o Daniel Remilic, que é professor na Rede da Maré, também estudante de Pedagogia na UERJ. Daniel, obrigado pela sua vinda. Se sinta em casa, tá? Maravilha, todos caladinhos. Eu falo oi, tudo bem? Ninguém responde. Vamos ver se o Ricardo agora fala comigo. Também trouxemos o Ricardo Henriques, economista e superintendente executivo do Instituto Unibanco. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua vinda e obrigado também da plateia formada de alunos do 2º ano e também do 3º ano do Colégio Guilherme Briggs. Obrigado pela vinda de vocês. Eu quero participação, hein? Ninguém calado, ninguém caladinho não, hein? Perfeito? Combinado? Lembrando que esse encontro e todos os outros 3, tanto em Goiás, Ceará e Pará, são frutos de uma parceria entre o Canal Futura e o Instituto Unibanco, contando, claro, com as secretarias de educação desses estados. É isso daí, vamos começar o debate? Todos preparados? Então vamos lá. Quero começar com você, Paulo. A gente discutiu muito sobre o histórico. Acabei de falar aqui na abertura que degrau a degrau vamos aumentando o número de inscritos. Antes do Enem, como é que era? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sei que você pede para falar, depois pede para parar de falar. Né? Mas dizer isso antes de responder diretamente a sua pergunta, dizer que esse formato que vocês organizaram é muito legal. Ou seja, é um formato que está aqui o maior interessado, que é o jovem, a jovem que está no ensino médio, que tem o Enem como uma barreira, mas também uma provocação positiva, né, de buscar, de alcançar algo. Então, o que eu percebo, e os números falam muito, é que isso expressa uma mudança no país, uma mudança de expectativa, de clima, né, e não acompanhada pela base das escolas, ou seja, as escolas não acompanharam essa demanda. Nós temos hoje muitos problemas de escolas que não se prepararam para receber esse número enorme de estudantes que passou a ingressar no ensino médio e, ao chegar no ensino médio, criaram expectativas positivas de futuro. Então, esses números falam de expectativa de futuro, né? Quando alguém se dispõe a fazer o Enem, se dispõe também minimamente a estudar para o Enem, se preparar para o Enem, claro, um mais, outro menos, mas fazer todo o esforço de chegar lá, ir para a internet, se cadastrar. Então, existe aí um aumento de expectativa que não é só
do estudante, são dos seus pais também. Eu, quando fiz vestibular, e é importante falar isso, que a garotada não viveu o vestibular, fazer vários vestibulares, e escolher um, escolher outro, cair no mesmo dia. Hoje o Enem unificou e criou uma situação mais confortável, né? Hoje o Enem não dá para falar sem falar do SISU. O Enem é uma etapa importante que você pode se credenciar para fazer uma escolha de universidade no país inteiro. Isso não acontecia antes. Então, essa expectativa de futuro fala de mudança também. Ricardo, uma das perguntas, eu acho que tem que ser feita a partir de agora, será que o Enem ele ainda mostra as fissuras da nossa educação? Ou seja, ele é uma prova que é desigual? O Enem, ele tem capacidade de expressar essa desigualdade, mas não necessariamente porque a prova é desigual, né? O que a gente teve de avanço, e o Carrano estava trazendo isso, é que é uma mudança do todo o processo de mobilidade educacional. Então, o Enem passou a ser um processo, um instrumento-chave que sincroniza o país como um todo, certo? A partir de uma visão de conteúdos muito melhor do que era a estrutura anterior, que era muito enciclopédica, a busca só de medir conteúdos disciplinares, e tem uma visão mais abrangente sobre o que está sendo medido ali dentro, medido competências amplas de aprendizagem. Evidentemente ainda existem muitos limites, e mais do que isso, ele consegue, ao afunilar, abrir para um processo de acesso, tanto para as universidades públicas como as universidades privadas, que não estava muito claro antigamente. Certo? Era tudo muito segmentado, tudo muito desmembrado. Então hoje você tem desde caminhos como política de cotas nas universidades federais, como o ProUni, que fazem com que os jovens olhem para frente e projetem um futuro muito mais interessante, e, no momento da prova, consiga ter um mínimo denominador comum que mede o que a gente está vivendo naquele momento. Mas, para o teu ponto, é evidente que expressa uma enorme desigualdade. Desigualdade entre regiões, intra-regiões, uma forte heterogeneidade que é, neste momento, a expressão da desigualdade estrutural que nós temos no país como um todo, que rebate na educação e vai ser vista nesse exame, que é um exame com esse porte nacional. Daniel, entrei no Quedu, quedu.org.br, é um projeto da Fundação Lehman, e peguei a taxa de participação dessa escola no Enem de 2012. Você que está agora e quer ver a taxa de participação da sua escola, pode entrar no quedu.org.br, e a taxa de participação no Enem de 2012 foi de 65%. É claro que é um retrato, mas que acontece em muitas outras escolas. A ansiedade de você dar aula para alunos que estão no terceiro ano, estão prestes a fazer o Enem. Você fez 3 vezes essa prova. Nós temos uma taxa de 65% aqui, o que faz com que todos os outros não queiram participar. Então, eu acredito, se tem muita ideia de que o Enem define seu futuro, né? Tipo assim, não, eu tenho que passar por Enem, eu tenho que entrar numa faculdade, eu tenho que acessar isso. E aí vem todas aquelas coisas do tipo, aquela cobrança da família, não, porque se você conseguir passar, você vai poder oferecer uma melhor qualidade de vida para a nossa família, né? E dentre as outras coisas, a cobrança da sociedade por conta de emprego e tal. Mas será que os nossos sonhos, o sonho do aluno passa necessariamente pelo Enem, né? Eu digo isso porque eu fiz 3 vezes o Enem, eu passei as 3 vezes, eu fui muito feliz em ter feito isso, né? Assim, consegui experimentar coisas diferentes, mas o meu sonho nunca passou pela faculdade em si. Assim, eu tinha vontade de fazer outras coisas, eu queria ser jogador de futebol, queria tocar em uma banda de rock, mais recentemente queria ser palhaço. E aí vinha aquela da minha mãe de dizer, mas você tem que estudar para ser alguém na vida, né? Eu permaneci estudando por isso, assim, não, eu tenho que ser alguém na vida. E eu não sabia o que seria ser alguém na vida, né? Eu acho que, eu não sou alguém na vida. Você tinha que trabalhar para bancar os seus estudos? Sim, eu tive que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E é uma outra coisa, uma outra dificuldade que a gente enfrenta, né? Nós que somos pobres, para entrar na faculdade, até para concluir o ensino médio. Geralmente, quando a gente chega já no ensino médio, algumas vezes a gente tem a necessidade de começar a trabalhar para ajudar no sustento de casa. E talvez seja até um dos motivos pelo qual eu
não 100% dos alunos vão prestar o Enem, né? Mais 65%, talvez. O MEC diz que um dos grandes motivos para evasão no terceiro ano é exatamente essa relação entre o trabalho e o estudo. Agora eu quero a participação de vocês. Quem vai? Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Tatiele. Minha pergunta é a seguinte: quem não faz o Enem está excluído da faculdade? Ricardo. Fora da faculdade? Não. Existem outros caminhos sem poder entrar na universidade, mas a questão chave hoje é que, para conversar com o Daniel, que a evolução que nós temos hoje é que acessar a universidade passou a ser organizada a partir de uma visão um pouco mais estruturada. O que não quer dizer que você tem que reduzir os cenários de escolhas dos jovens a só ir para a universidade. A gente precisa ter um país maduro o suficiente que crie condições para outras trajetórias de vida profissionais. Evidentemente, isso quer dizer que o ensino médio tem que ter mais densidade, o ensino médio tem que estar voltado também para o ensino médio técnico e, óbvio, que a abertura para a universidade é uma abertura desejada e mais pessoas poderem ir para a universidade é muito positivo. A grande mudança que a gente viu nos últimos anos, positiva a partir do Enem, é conseguir criar um caminho de acesso comum para todos os estudantes do ensino médio. Isso fortalece muito a capacidade de a gente enfrentar um dos desafios que a gente tem, que é a desigualdade, por exemplo, desigualdade regional. Você poder hoje, quando articula o Enem com o SISU, fazer com que haja mobilidade entre os jovens, podendo sair de uma região, indo para outra, ter troca, ter fertilização nesse processo. Agora, a gente não devia reduzir a questão da universidade como um horizonte único dos jovens. O que está em jogo, que é mais importante, me parece, e que o Enem dialoga muito com isso, é como é que a gente constrói projetos de vida para a juventude brasileira hoje. As juventudes que nós temos, tão heterogêneas, tão sofisticadas nas suas formas de olhar para o mundo e que podem ter melhores escolhas. O que a gente tem que fazer, passos mais largos nessa direção, é melhorar a qualidade do ensino médio para que essas alternativas sejam efetivas, que não seja uma coisa totalmente conteudística, que você fique fechado na escola, só aprendendo coisas enciclopédicas que estão desconectadas do mundo. Então você tem que arejar, botar oxigênio no ensino médio e dar caminhos para que as escolhas possam se dar, que as pessoas possam fazer escolhas, que as suas vocações com 15, com 16, com 17, com 18 anos possam fazer escolhas e às vezes a gente erra, né? Escolhe uma coisa, aí muda no meio, vai para outra. Agora, o Enem tem uma vantagem enorme, que é mostrar para o Brasil como um todo que existe um caminho possível e que para esse caminho é um acesso para a universidade. Agora, você tem outros caminhos e você tem que construir modos mais concretos e fortes para esses caminhos ficarem visíveis e para as escolhas dos jovens serem efetivas e não serem só desejos abstratos que não conseguem ter tradução para o real. Você vê, tem uma coisa importante que você fala, que é a questão da escolha. Professor, já vou lhe trazer para esse papo, mas quero que vá refletindo também sobre a questão do dinheiro. A gente, na websérie Enem no Futura, é só você acessar futura.org.br/Enem no Futura, tem um capítulo que diz, o Douglas fala o seguinte: eu tenho que escolher a profissão X, e no caso ele quer fazer guia de turismo, porque ele não tem condição financeira de bancar aquela que ele sonha, que é o teatro. Aconteceu isso com você? Você está desejando pela sua vocação ou por causa da grana? Não, assim, eu já trabalhava dentro da Maré, já conscientização política dentro da comunidade, né? Dentro desse bairro que é a Maré, um lugar enorme. E eu achava muito legal esse lance, essa coisa de poder trabalhar com crianças, né? Poder já trabalhar com isso desde pequeno. E aí eu escolhi pedagogia. E depois que eu estava dentro da pedagogia, eu acho que ela também me escolheu. Eu vi assim, rolou uma química entre nós dois, E foi muito interessante. Mas o mais legal é que assim, a faculdade me proporcionou ótimos textos, de fato. Mas a troca que eu tive com os outros alunos foi muito mais interessante. O fato de estudar na UERJ, na FEBEF, na verdade, que é a UERJ em Caxias, né? Me proporcionou o fato de poder dialogar com outras pessoas que eu nunca tive contato, com outros pontos de vista, uma outra cultura, digamos, né? Isso foi muito bom para mim, para minha construção, para o meu amadurecimento mesmo, né? Para poder trabalhar e levar essas outras informações e acessar essa galera que eu trabalho hoje. Você vê, a gente fala
Obrigado. A gente fala de evasão escolar, isso me chama muita atenção. Atravessando os estados aos quais eu atravessei, e agora no Jornal Futura você pode assistir uma grande série que fala também sobre evasão escolar. Eu peguei um número aqui, o MEC diz que 30% dos alunos desistem da escola no ensino médio. Paulo, a terceira meta do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente, diz o seguinte: universalizar até 2016, ou seja, daqui a 2 anos, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência desse PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. A gente tem que avançar bastante. Quais são os próximos desafios para que a gente consiga chegar nessa meta número 3, que já foi aprovada? A primeira coisa que tem que ser dita é que você mede também o desenvolvimento de um país pelos anos de escolaridade, né? Ou seja, quanto mais anos de escolaridade, quanto mais tempo crianças, jovens ficam, e até adultos ficam no sistema escolar, universidade, isso é um sinal de que esse país está dando condições para pessoas poderem se formar, né, e continuar. Então, o Brasil ter aumentado, né, média de escolarização de 6 para 7, para 8, caminhando agora para 9, 10, 11, 14 anos, é um sinal de progresso, um sinal que está melhorando. A outra questão que você falou, que é um número que às vezes engana as pessoas, uma expressão, taxa líquida, ou seja, o que é taxa líquida? Ou seja, você está na série adequada à sua idade. Então, se você tem 15, 16 anos, você não pode estar na primeira série do ensino fundamental, você tem que estar ali no primeiro ano do ensino médio, isso é a taxa líquida. Se você não está, você está fora da taxa líquida. Então, o Brasil tem melhorado esses índices, mas de maneira muito lenta, né? Então, do ponto de vista de cumprir as metas, tem fatores externos à escola, que são fatores relacionados, por exemplo, às condições de estudar. A gente sabe disso, você precisa ser levado ao mercado de trabalho muito cedo, precisa cuidar da família, você não vai ter cabeça nem tempo, nem condições, tem que fazer escolha. Quantas vezes ouvimos histórias de famílias que falam, eu tive que escolher qual filho que ia estudar, porque eram 5 filhos, nem todos podiam estudar. Isso está diminuindo, então, mas ainda tem um número muito grande e essa situação que faz com que a evasão ocorra. Então tem fatores externos. Nós temos um país que ainda tem um forte traço da herança escravocrata, racista. Esses índices aí que você falou, esses números de 8.700.000, tem que ser desagregado, ou seja, tem que olhar para dentro dele. Nós temos mais negros fazendo o Enem, nós temos mais mulheres fazendo o Enem. E o Brasil não é só racista, o Brasil também é sexista. Ou seja, mulheres com a mesma formação ganham menos que homens. Então, quando você tem mais mulheres fazendo o Enem, mais negros fazendo o Enem, você está levantando a expectativa dessas pessoas que foram subalternizadas ao longo da história. Então, tem um dado positivo fora da escola acontecendo, muita dificuldade ainda. Mas tem coisas acontecendo dentro da escola que faz com que os alunos se desinteressem. O Ricardo já chamou a atenção, um conhecimento muito enciclopédico às vezes. Para que serve? Aí o professor fala assim, não, quando você chegar na faculdade, você vai saber. O aluno quer saber ali, o estudante quer saber, para que serve agora? Então, tem uma escola que às vezes não escuta o estudante, uma escola que não é um lugar bom de se estar de segunda a sexta-feira, e tem coisas incríveis. Alunos pulam o muro para fugir da escola de segunda a sexta e pulam de volta o muro para jogar futebol no fim de semana. Então, essa escola tem que fazer com que esse aluno não queira sair de lá, porque a escola é um lugar bom de se estar. Então, são duas coisas para cumprir as metas. Melhorar as condições sociais, diminuir a desigualdade nesse país e melhorar a escola. A escola tem que ser um lugar legal de se estar e muitas vezes ela não é. Deixa eu só trazer, Ricardo, já vou passar a bola para você. Deixa eu trazer alguns números desse ano do Enem, já que o professor levantou. São 8.721.946 inscrições, 57,17% comprovaram carência e foram isentos da taxa de inscrição. 16,33%, 1.424.000 são isentos porque estudam na rede pública, igual a todos vocês aqui. 58,11% do sexo feminino, ou seja, tem mais mulheres no Enem, 41,88%, o restante do sexo masculino, e só para terminar, 57,91%, 5.501.206 se declararam da cor negra e encontram-se dentro da lei de cotas. E tem desculpe, Tiago, um número interessante, que são os treineiros. Cerca de 1,5 milhão desses 8 milhões estão no primeiro e segundo ano, não precisavam fazer. Então, é também mais um fator de expectativa. Estão se aquecendo, pode ser pelo lado positivo, estão ansiosos para chegar lá, e pode ser pelo lado negativo. A pressão para passar é tão grande que ele queima etapa.
Tem que Ricardo, entender. 30% no Ceará, 30% são treineiros. Pois não, Ricardo? Não só complementando o que a Carrano estava falando, do ponto de vista dentro da escola, a gente tem que fazer uma mudança estrutural. Uma mudança em que esse currículo tem que ser reformatado. A gente não conseguiu resolver essa passagem do Fundamental 2 para o ensino médio. A gente precisa ter uma base nacional comum, certo? E trajetórias possíveis de escolhas para os jovens já no ensino médio, em função das suas expectativas nesta fase etária, frente ao que eles querem construir para o futuro. Então, se a gente não fizer uma grande reestruturação curricular, certo? Que dê conta de dialogar com o concreto dos desafios da sociedade do século XXI, que dê conta de ser menos conteudística, menos enciclopédica, mais interessante, mais sedutora, os jovens evadem. Eles evadem fortemente da passagem do 9º ano para o 1º ano do ensino médio e depois ao final do primeiro ano do ensino médio. Então a gente precisa ter uma grande reestruturação curricular e ao mesmo tempo tem que fazer um outro lado, ainda para dentro da escola. Reformatar, mudar a formação inicial dos professores. Eles têm que estar mais adequados na escola pública e na escola privada, na universidade pública e na universidade privada, para estar adequado a esse mundo contemporâneo. Então a gente está descasado nas duas frentes. Uma escola pesada, desinteressante, não sedutora e professores ainda numa estrutura muito disciplinar, desvinculada de trabalhar os desafios, de dialogar, de ter uma escuta forte com os jovens e trazer para dentro da sala de aula formas de problematizar visões de mundo e trazer para isso, para o dia a dia. A gente não precisa ser uma coisa etapista que aguardem aí, jovens, invistam o seu tempo ao longo de 12 anos, né, estudem, fiquem paradinhos aí esperando e depois o mundo vai dizer para vocês que vai ser legal. Isso não é verdade. A escola tem que ser capaz, ao longo das várias fases da vida, dela ser interessante, dela ser estimulante, inquietar a reflexão, inquietar as relações e, obviamente, numa passagem, para aqueles que quiserem ir para a universidade também ser mais um estágio para esse processo. Não é o único caminho, mas o estágio também é transformador. Agora, tem que ser criativo e inquietante com conteúdo, com mérito, com densidade, mas não com limitação, com essa imagem do Carrano, que é todo mundo quer fugir da escola quando a gente está dentro do momento do ensino-aprendizagem e quer estar dentro da escola quando é só para interação, quando tem socialização. Por que essas duas coisas não podem caminhar juntos? Por que o currículo não pode dialogar com desejos e vontades dos jovens? Nesse momento, século XXI, com o mundo da tecnologia avançando, com as interações, com todo mundo conversando, pessoal virtualmente, a escola não dialoga com isso. E a escola, às vezes, chega ao paradoxo de proibir ter celular dentro da sala de aula, quando poderia ser um instrumento de aprendizagem, só para pegar um caso específico. Muito bem, plateia. Quem vai? Só levantar a mão. Meu nome é Robson, minha pergunta é a seguinte: o Enem é um instrumento frio de avaliação? Ricardo. Frio. Fala mais. Ele deu aquela respirada. Ele pode ser um instrumento temperado. Percebe só o que a gente tem uma questão hoje, na nossa realidade, do mundo do ensino como toda a educação, que é, às vezes, talvez seja isso que você queira puxar, que a avaliação ela é fria, né? No sentido que ela é não humana, imagino talvez seja isso. Tá? Questão ao contrário, acho que a gente às vezes desumaniza etapas fundamentais que precisam de ritos dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aí o que acontece quando você desumaniza? Você cria um valor tamanho para a avaliação e para a prova que é sufocante, que parece que ali se joga tudo ou nada na vida, que acabou, se você não passar para aquele estágio, não tem mais saída. E essa leitura, que é uma leitura fria dos processos de avaliação, é uma leitura punitiva e muito ruim para todos. Se os processos de avaliação fossem entendidos como rotineiros, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, dentro do ensino médio, que são momentos periódicos, que podem ser bimestrais, da gente medir quanto é que a gente está distante ou não daquilo que era esperado naquela fase de vida, isso seria totalmente rotineiro, uma rotina positiva. Óbvio que a gente tem um grande problema. Como nós não temos um currículo nacional, a gente não sabe o que é esperado de conhecimentos por uma determinada fase do ensino, para uma determinada fase da vida. O que é esperado que um jovem ou uma criança de 10 anos saiba de matemática naquele momento?
Então, se isso for claro, os processos de avaliação são processos que são simplesmente momentos de um crescimento de ensino-aprendizagem que você tem troca e você descobre o que pode ser mais forte, o que pode ser menos forte. O século XXI caminha para coisas que a gente não está muito calibrado para isso não no Brasil. Mas daqui a pouco vai ser possível ter uma escola que seja universal, que seja de todos, que seja includente, que ela não era e hoje a gente tem as pessoas na escola, tem mais caminhos possíveis de transição ao longo do ensino, mas que ao mesmo tempo ela seja capaz de ser universal e personalizada. Quem gosta mais de biologia, estuda mais biologia. Quem gosta mais de língua portuguesa, estuda mais língua portuguesa. Todo mundo estuda mínimos comuns. Mas o que vai acontecendo? Você vai conseguindo fazer caminhos em que a avaliação é importante, porque ela te dá marcadores, que você diz, não, eu gosto disso, eu vou avançar mais nisso, eu vou avançar mais e vou avançar mais. E naquela outra coisa, onde é que eu jogo aqui para estar dentro do que é o desejado? Então, números e avaliação podem ser muito humanos. O problema maior, talvez, seja que a gente não faz devolutivas do uso da avaliação e usa elas para a coisa mais perversa que tem na educação, dentro da escola, dentro da sala e entre escolas, que é só fazer ranking. Quando você faz a avaliação virar uma coisa de ranking, você matou o uso da avaliação, que é poder ser pedagógico, poder retornar para cada um de nós e que a gente aprender cada vez mais. Sabe, Henrique, que no livro que devorei, Paulo é um dos organizadores, Juventude e Ensino Médio, saiu pela editora UFMG, no capítulo Os Jovens, Seu Direito a Se Saber e o Currículo, diz exatamente, é do Miguel Arroio, diz exatamente o que você fala. O jovem tem que participar do currículo da escola. Gente, vou ter que fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho voltamos com mais Sala Debate para você. Fica aí, hein?